Vamos continuar na palavra então, é a última parte daquilo que nós temos aprendido de Deus através da vida de Barnabé. Barnabé é um homem usado por Deus naquilo que era a igreja primitiva, o início da igreja. A igreja estava iniciando ali todo as suas caminhadas. E Deus levanta esse homem, eu estou falando desse homem, Barnabé, que nos ensina muito a respeito de uma vida entregue ao discipulado. Nós estamos passando por um tema nesse ano, falando sobre acolhimento, sobre livramento, sobre decisões. E eu creio que o mais assertivo que Deus tem para nós de decisão é em se entregar completamente ao nosso ministério do Senhor e cada vez mais nos colocar à disposição dEle para acolher vidas, porque nós entendemos que quando nós nos posicionamos como igreja, Deus vai cada vez mais trazer pessoas para esse lugar, para que você possa abençoar a vida dessas pessoas. Ontem mesmo, no culto da juventude, o pastor Lucas, profetizou isso sobre a vida dos adolescentes, né? Sobre a vida dos jovens, entendendo de Deus, que Deus ia estar mandando cada vez mais jovens, cada vez mais adolescentes para esse lugar. Mas também não adianta Deus enviar muitas pessoas para esse lugar e não tem ninguém para cuidar. Amém ou não? O cuidado com os membros do corpo não é algo exclusivamente pastoral. Não é algo exclusivamente de uma liderança. Nós estamos falando de um homem que não era um apóstolo. Não era apóstolo Barnabé. Era um membro do corpo de Cristo, como muitos outros. E esse homem entendeu o seu posicionamento na igreja e a importância que tinha de cuidar do corpo de Cristo, de cuidar dos outros, de outros irmãos. A nosso desejo, a nossa oração é que a nossa igreja cada vez se encha de vida, se encha de pessoas para buscar a Deus, sedentas do Senhor, e que cada vez mais se levantem no meio da igreja pessoas como Barnabé, dispostos a cuidar de outros. Amém ou não? Deus tem chamado você, eu, todos nós estamos aqui para cuidar de outras vidas. Nós temos uma palavra de Deus, um comissionamento de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele diz assim, ó: ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu tenho ensinado. Deus tem ensinado coisas tremendas para nós. Deus tem falado através da palavra, de pastores, através de irmãos, de líderes. A palavra de Deus nos ensinado. Para quê? Para que a gente possa ensinar outras pessoas. Amém ou não? Você foi chamado por Deus para ensinar outras pessoas, para discipular e ajudar outras pessoas na fé. Você não foi simplesmente chamado por Deus para ir para o céu, meu irmão. Porque se fosse só para ir para o céu, uma vez eu já falei isso, algumas vezes, né? Eu gosto de repetir. Era fácil, era só falar assim, ó: quem tem coração, quem quer Jesus, quem ama o Senhor de todo o coração. E quando você levantasse a mão, ele entendia que era algo à vera, ele te dava um ataque cardíaco, você morria e ia para o céu. Se for só para o céu, é melhor não dar mole, né? Se viu que aceitou mesmo de todo o coração, vai dar um ataque cardíaco no coração, vai para o céu logo, resolvido. Mas não foi isso. Paulo, né, em uma das suas cartas, ele diz isso. Ele fala que o desejo dele era estar com o Senhor, mas ele entendia a importância de permanecer nessa terra, porque o trabalho que ele tinha de discipulado, de ensino, de ajuda às igrejas, era muito importante. Então, o momento de você estar com o Senhor no céu vai acontecer, meu irmão. Nós clamamos e oramos o tempo todo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quantos querem ir para o céu? Estão assim ansiosos para ir para o céu? Levanta a mão e fala assim, ó: eu estou. E tem pouca gente. Eu vou repetir.
Eu acho que você não me entendeu. Quem está, eu vou até falar devagar. Quem está ansioso de encontrar-se com o Senhor no céu, levanta a mão e diz: glória a Deus. Oxe, que susto. Eu já ia falar assim: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Ninguém está ansioso pela volta de Cristo Jesus. Amém. É porque eu falei rápido demais, amém ou não? Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que você está ansioso por a volta do Senhor, de encontrar com o Senhor, o seu Salvador. Viver aquilo que nós cantamos aqui no final. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. Olha que coisa linda. Tudo que a gente quer, tudo que a gente quer, uma vida com o Senhor eternamente, de amor, de graça, de liberdade, sem doença, sem choro. Não vai ter mais dor de coluna não, velhinho. Não vai ter não. Não vai ter dono na junta. Você entende isso? Ô Zé, não vai ter dor do ciático não, Zé. Glória a Deus por isso, né, Zé? Não tem mais isso não. É só coisa boa. Então todos nós queremos. Vai chegar esse tempo. Mas enquanto esse tempo não chega, Deus tem contado comigo e com você, para que o nome dele seja propagado cada vez mais. E não só propagado, todos devem conhecer quem é Jesus, mas ao conhecimento de Jesus, você precisa ter a responsabilidade de ajudar essa pessoa a permanecer na fé. Permanecer. Os nossos jovens estavam com esse tema do Verão Vida Nova: sobreviventes. Sobrevivente é aquele que permanece. Você precisa permanecer, precisa ajudar outras pessoas a permanecer. E Deus conta comigo e conta com você. Tem pessoas que não vão ser alcançadas por aquilo que eu faço, mas vão ser alcançadas por você, porque você está do lado dela. Você tem mais intimidade com essa pessoa. Deus vai colocar pessoas do seu lado para você cuidar, assim como Ele coloca filhos junto com os pais. Amém ou não? Deus sabe, meu irmão, qual é a quem Ele vai entregar o filho. Você, o filho que Deus colocou na sua mão, é porque você é capaz de cuidar, independente de como é o seu filho. Se ele é mais agitado, se ele é pouco agitado, se ele tem mais problema de saúde, se ele tem menos problema de saúde, se ele, o que for. Deus, quando escolheu você para cuidar desse ser, dessa criança, dizendo que é herança do Senhor, Ele sabia que você era capaz de cuidar. E é assim que Deus faz com as vidas na igreja. Ele coloca pessoas que são capazes de cuidar uma das outras. Ele vai colocar pessoas do seu lado porque Ele entende que você é capaz de cuidar. Mas eu sou muito novo na fé. Meu irmão, se Deus colocar pessoas do seu lado é porque Ele entende que você é capaz de cuidar. Só deixa Deus te usar. Amém ou não? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu coloquei o tema dessa última mensagem sobre Barnabé, sobre restaurando vidas, o ministério da reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo escrevendo essa carta, ele fala nesse capítulo algo muito especial, no versículo 11, embaixadores de Cristo. Esse é o subtítulo que deram a esse momento aqui da carta, e começa a dizer assim, versículo 11: assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivo para que se orgulhem de nós.
a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morremos. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo, quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Amém? Paulo, ele está falando aquilo que Deus fez através de Jesus na nossa vida. Mas ele não fala simplesmente que tudo aquilo que Deus fez foi só um fim para que a gente, como eu falei, fosse levado para o céu. Ele fala, tudo aquilo que Deus fez na sua vida tem um propósito. Tem algo que Ele precisa fazer através daquilo que Ele fez por você. E o que Ele fez e o que Ele espera? Ele diz assim, ó, da mesma forma como Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, Ele nos dá essa incumbência de, através da nossa vida, possamos, com a palavra dEle, reconciliar outros para com o Senhor. Nos tornando assim embaixadores de Cristo. Diga assim, eu sou um embaixador de Cristo. Mais uma vez diga, eu sou um embaixador de Cristo. Para você entender rapidamente, né, essa explicação da importância do embaixador de Cristo, da embaixada do Senhor. Você vê, hoje em dia está muito claro, né? Você tem muitas notícias de nações, guerra para cá, guerra para lá, né? Governos com ditaduras falando e mandando recado para outros governos. E você vê muitas das vezes pessoas falando assim, não, tem que ter fulano pediu asilo político e foi para a embaixada de tal país e pediu um asilo político naquele lugar. O que significa? Vamos dar um exemplo como o Brasil. O Brasil tem várias embaixadas. Uma das maiores embaixadas, de repente você conhece ela, é a Embaixada dos Estados Unidos. Lá na Presidente Wilson, com a México, tem um prédio enorme, uma embaixada grande dos Estados Unidos. E quando você passa lá, é totalmente cercada de guardas, de pessoas ali que protegem aquele lugar. E dentro daquele lugar há seus embaixadores. São cidadãos americanos que trabalham ali para a embaixada. Naquele lugar, naquele ambiente, se você passar lá, você tem um prédio e ele é cercado de grade. Naquele lugar, quando você coloca o pé depois daquela grade, você saiu do Brasil. Você está em território americano. Porque as leis que regem aquele lugar não são as leis brasileiras, são as leis americanas. Então, se alguém quer pedir um asilo dos Estados Unidos e vai para aquele lugar, não há polícia federal, não há ninguém que possa entrar lá para tirar ele.
Porque se entra naquele lugar para tirar ele, é considerado um ato de guerra, porque invadiu um território que não é do Brasil. Você está entendendo, amém ou não? O que Deus está falando com a palavra de Paulo? Que eu e você somos territórios celestiais. Somos embaixadores, representantes do céu na terra. Ou seja, a vontade do céu está expressa na nossa vida. E ele fala, da mesma forma que Jesus representou o céu quando estava na terra, ensinando a palavra e trazendo a reconciliação de muitos para com Deus, agora é a sua vez de ser um embaixador, aquele que tem a palavra da reconciliação. Diga assim, ó, eu tenho a palavra da reconciliação em minha vida. Você está vendo a importância que você tem para o Senhor? Amém ou não? Barnabé era alguém que entendia isso. Ele era um homem que entendia a importância da palavra de Deus que estava expressa da vida dele. E ele fazia tudo para reconciliar as pessoas para com o Senhor. O trabalho de Barnabé, o entendimento que ele tinha de que a vida dele tinha que estar voltada para reconciliar. E reconciliar, meu irmão, significa trazer de volta alguém que estava antes. Está entendendo ou não? Trazer de volta quem estava antes. E se uma vez estava e saiu porque houve alguma falha. O homem pecou, o homem falhou. E quem não falhou? Quem de nós, aqui hoje, no Projeto da Nova, Igreja Caralhão de Caxias, não é alguém que em algum momento da sua vida falhou? Assim como Jesus, naquele momento daquela mulher que estava ali sendo acusada, ia ser apedrejada por causa do seu pecado, estava sendo acusada por aqueles homens. Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se você não tiver pecado, se você não erra, se você não falha, atira a primeira pedra. E ele deixou. Tu viu que ele não ficou na frente não, ele deixou. Ficou um tempinho lá, mexendo no chão, até que ele olha e fala assim, ué, cadê aqueles que te acusavam? Todos nós falhamos. Diga assim, eu falho, mas eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Nós falhamos e o que mais desejamos é ter chance para viver de novo, restaurar de novo as coisas da nossa vida, porque você tem Cristo no seu coração, amém ou não? Então a falha para você é um acidente de percurso. É ou não é? Quando você erra, você fala assim, errei. Mas você quer mudar. Você quer mudar. Você está aqui por causa disso. Porque você quer mudar. Porque você sabe que você errou. Você sabe que você erra. Todos nós queremos sempre ter chances de demonstrar o nosso arrependimento, demonstrar que podemos fazer diferente daquilo que nós fazemos. Quem não se arrepende nem está aqui, meu irmão, está fora, não quer nem ver. Quem não está arrependido, mas quem está aqui, eu só estou falando com você porque eu sei que você tem um coração disso. E Deus, sabe o que Deus vai fazer, meu irmão? Colocar pessoas que precisam de uma segunda chance. Sabe aonde? Do lado do pastor Osvaldo, do lado do pastor Ricardo, do lado do apóstolo Ezequiel? Não, Deus vai colocar pessoas que precisam de segunda chance do seu lado, porque da mesma forma como você precisou da segunda chance e recebeu uma segunda chance do Senhor, Deus vai colocar você para cuidar de pessoas que precisam de uma outra chance. Você está preparado para isso?
Você está preparado para receber essas pessoas? Diga, sim ou não? Vou falar de novo. Você está preparado para receber pessoas que precisam da sua ajuda? Sim ou não? Eu não quis nem olhar, fiquei olhando para baixo, para não ficar frustrado. Meu irmão, você precisa entender que esse é o seu chamado. Se você tem dificuldade de falar esse sim, você precisa de ajuda. E a gente está aqui para te ajudar também. A gente está aqui para te ajudar. Não significa que, caramba, não consegui falar assim, e agora não tem chance mais para mim? Tem. Aquele que falou assim vai te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Glória a Deus, igreja. Amém ou não? Eu quero fazer uma pergunta, coloca a pergunta aqui, eu baseei essa mensagem em algumas perguntas, e a primeira pergunta que eu quero fazer: quantas vezes deixamos de acreditar em alguém por causa de falhas passadas? Olha a pergunta para você. Quantas vezes deixamos de acreditar em alguém por causa de falhas passadas? Mantenha essa pergunta aí. Deus nos chama para ser esses embaixadores. Deus nos chama para reconciliar pessoas. Deus nos chama para representar a Ele nessa terra. Mas você já percebeu quantas vezes a gente deixa de acreditar nas pessoas por causa das suas falhas? Deixa de fazer, de ajudar, de estender a mão, de abraçar, de ser um canal de transformação, porque os nossos olhos estão nas falhas das pessoas. Nós falamos aqui de Barnabé, que Barnabé era um homem que acolheu a Paulo, mesmo sabendo ele que Paulo estava perseguindo algum tempo atrás os cristãos, era perseguidor da igreja. Os discípulos desconfiavam da conversão de Paulo, desconfiavam da conversão de ele. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele mudou mesmo? Barnabé não olhou as falhas de Paulo. Barnabé olhou quem Paulo poderia ser em Cristo Jesus. Barnabé olhou não da ótica carnal humana, Barnabé olhou da ótica espiritual de Deus. Deus nos chama para olhar para o outro, não com uma ótica humana, mas com uma ótica espiritual. Você está entendendo? E o engraçado, que todos nós somos tentados nisso. Abra sua Bíblia só, vê só. Atos capítulo 15. Olha que história interessante. Atos capítulo 15, no versículo 36, diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Paulo já não era mais Saulo, Paulo, apóstolo, pregador do evangelho, fera, escrevendo para as cartas, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Versículo 37. Barnabé queria levar João Marcos. Ó João, tu queria, é João Marcos seu nome, né? João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos. Não esse João Marcos não, mas queria levar o João Marcos. Aí, mas olha só, versículo 38. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado dele na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois, Paulo e Barnabé, se separaram. Barnabé pegou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo pegou Silas e partiu para o outro lado. Olha só, Paulo, o homem cheio de falha, o homem perseguidor, que ninguém acreditava, e Barnabé acreditou, falou: Paulo, vamos comigo, Paulo, eu vou te ensinar isso aqui. Aí agora Paulo olha para João Marcos e fala assim:
eu não vou com esse cara não. Ele falhou comigo. Ele me deixou na mão. Não quero ir com ele não. Eu imagino o Barnabé olhando para o Paulo e falando assim: Paulo, lembra da onde Deus te tirou, Paulo. Lembra quem tu era, Paulo. Barnabé não podia falar isso? Eu não sei o que ele falou, mas eles tiveram, na linguagem popular, um arranca-rabo. Foi tão grande o desentendimento que a palavra diz que Barnabé falou assim: tu não vai não, Paulo? Não vai dar chance para o João não? Tudo bem, João, vem comigo, você vai comigo. Cola comigo, João. Cola comigo e brilha. Vem comigo, João. E foi para um lugar, enquanto Paulo foi para outro. Quantas vezes deixamos de acreditar em alguém por causa de falhas passadas? Tem vezes que Deus permite que a gente tenha pessoas do nosso lado que falharam com a gente, que falharam com o Evangelho, que erraram. A única coisa que Deus espera de nós é uma visão, não segundo a carne, mas uma visão segundo o Espírito, quando Ele entende que da mesma forma como Ele nos perdoou, Ele perdoa todos os outros. Você precisa de cuidar das pessoas, não por causa daquilo que você entende ou conheça delas. Você precisa cuidar delas como Deus cuidou de você. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? Olha só, olha essa palavra aqui. Volta lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O próprio Paulo escrevendo aos Coríntios. Olha que Paulo, que lindo. Olha que coisa linda Paulo escreve. Olha só, capítulo 5, o próprio Paulo, no capítulo 5 de Coríntios. Ele escreve assim, capítulo 5, no versículo 16. Vamos ler aqui, ó, capítulo 5. Bota aqui no telão para mim. Bota aqui no telão. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Sabe o que Paulo está escrevendo aqui, meu irmão? Sabe o que está escrevendo aqui? Aí no versículo 17: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Sabe o que Paulo está escrevendo aqui? Antes, quando você não tinha Cristo no seu coração, você olhava as pessoas de uma forma humana. E sabe como um homem olha o outro homem? A partir dos seus erros, da sua falha, daquilo que ele pode oferecer e daquilo que ele fez contra a pessoa. É mais ou menos assim, né? Não briga, não faz nada contra mim não, porque eu amo, mas quando eu pego o ranço para sempre. E Paulo fala assim, ó: antigamente nós olhávamos dessa forma, agora, como nova criatura em Cristo Jesus, já não olhamos mais as pessoas de forma humana. Sabe por quê? Porque todos que tiveram um encontro com Cristo são agora nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém se encontra com o Senhor e fala: Deus me perdoa, sabe o que Deus faz? Esquece o passado e diz: você é uma nova criatura. Aí Ele espera que eu e você olhamos para as pessoas, sabe como? Uma nova criatura. Deus não lembra dos nossos erros. Por que a gente fica tentando o tempo todo lembrar os erros das pessoas? A sua ótica precisa ser uma ótica celestial. Para fazer discípulos, para andar com vidas, para fazer o propósito de Deus, você precisa ter uma ótica celestial.
Paulo olhou para João, viu as falhas de João. Barnabé olhou para João e viu as possibilidades de Deus na vida de João. Você está entendendo, amém ou não? Deus vai colocar pessoas assim no seu lado. Pastor, mas ele já falhou comigo. E aí? Pensa na ótica de Deus. Se a pessoa chega para você e fala assim: me perdoa, meu irmão, eu falei com você, me dá uma chance, vamos com a minha ajuda. Eu quero, me ajuda. Você vai falar o quê? Vai usar aquele bordão que algumas pessoas falam: meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Aí tem gente que fala assim: ó, eu perdoo, mas eu quero distância. Então tu não perdoa. Perdão é esquecer. Perdão é apagar. Perdão é possibilitar que a pessoa tenha acesso de novo a você. Quando Deus perdoa, Ele permite que a pessoa tenha acesso de novo a Ele. E a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar como Ele nos perdoou. Aí você perdoa e fala que a pessoa não tem mais acesso para você. Está errado. Deus deixou você ter acesso a Ele, mesmo você sendo inimigo dEle. Ele perdoou e falou: agora você tem acesso a mim. Eu vou te ajudar. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu preciso do seu perdão, me ajuda, você tem que chegar e falar assim: eu vou te ajudar. Porque a sua ótica não é humana, a sua ótica é celestial. Você está entendendo isso, amém ou não? Você concorda comigo? Aplauda o Senhor. Quantas vezes deixamos de acreditar em alguém por causa das falhas? Nós precisamos mudar isso. Amém? Glória a Deus. A outra pergunta que me veio à cabeça a partir dessa palavra é essa aqui, ó. Como estão suas palavras? Elas edificam ou destroem? Como estão as suas palavras? Elas edificam ou destroem? Para você entender aquilo que Deus quer fazer através de você, dando a ordem, quando deu ordem para você fazer discípulos, cuidar de pessoas, amar as pessoas, perdoar as pessoas, Ele espera de você que a palavra da sua boca seja uma palavra de edificação. Amém ou não? Edificação. Vamos ler aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Paulo falou que a sua palavra tem que sair da sua boca palavras que dê ânimo às pessoas. Meu irmão, eu estou cansado de ouvir pessoas chegando e falando assim: e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Estou te sentindo triste. O que foi? Ah, pastor, sabe o que acontece? Eu tenho alguns problemas, estou passando algumas dificuldades aqui mesmo. Aí eu fui conversar com uma outra pessoa, aí ele falou algo tão pesado para mim, tão ruim. Presta atenção, principalmente, isso aí acontece de monte, acontece em todos os lugares, e acontece aqui também. Isso não acontece aqui, acontece aqui também, acontece em tudo quanto é lugar. Você que está no ministério, faz parte do ministério, cumpre a sua escala como ninguém.
Show. Show. Tu é fera. Cuidado com as suas piadinhas quando alguém não está cumprindo. Aí já vem o turista. Tu sabe a vida do cara? Tu sabe a vida da menina? Tu sabe o que está acontecendo para que você abra sua boca para contar uma piadinha só porque você é cumpridor de escala e ele, sem querer, durante um tempo não cumpriu? Ah, pastor, mas está errado. Não estou falando que ele está certo, que ele tem que entender a vida dele, acertar a vida dele, cumprir, porque tem que fazer as coisas de uma forma que cumpra a escala, uma forma que não seja negligente naquilo. Mas não cabe a mim julgar o meu irmão. Cabe a mim ajudá-lo na sua necessidade. Em vez de você falar ao turista, fala assim: meu irmão, o que está acontecendo? O que você precisa? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Estou sentindo a sua falta. Você é muito importante. Olha a diferença. Uma palavra que edifica, numa palavra que ainda derruba mais a pessoa. Eu já falei uma vez, né? Que eu saí de Irajá um tempão. Não agora não, na época eu não era nem pastor. Saí de Irajá um tempão. Porque Deus me levou para Realengo. Fui para Realengo, uma palavra de Deus no meu coração. Conversei com a minha liderança, conversei com o pastor, fui para Realengo. Depois de anos, aí num evento em Irajá, encontro um irmão, companheiro de ministério de música da época. Aí eu sei que. E aí, tudo bem? Pô, legal, sei que. Pô, tu tá onde? Eu falei, estou em Realengo. Poxa, cara, pensei que você estava desviado. Eu falei, e você não me ligou por quê? O que aconteceu? Ah, pensei que tu estava desviado. Pensei que tu estava desviado, cara. É porque eu sabia quem eu era, eu sei quem eu sou. Mas uma palavra dessa traz problema no coração da pessoa. Como estão suas palavras? Elas edificam ou destroem? Deus, Jesus, já falou alguma coisa para você que quer para destruir a sua vida? Pensa. Nas suas orações, na sua leitura bíblica, no seu íntimo com Deus. Deus já falou para você: você é um sem vergonha, você não presta, tu vai para o inferno. Deus já falou isso para você? Apesar que Ele podia falar, né? Porque Ele conhece a gente. Ele sabe o nosso interior. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele podia falar, mas Ele não fala. Por que a gente tem que falar com as pessoas? De qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus precisa de homens e mulheres que entendam que a palavra que sai da sua boca são palavras de edificação. Amém ou não? Deus quer ver uma igreja assim, meu irmão. Eu tenho orado, buscado a Deus, pedido a Deus para que Deus levante uma igreja aqui nesse lugar dessa forma, uma igreja que edifica outras vidas o tempo todo. Não tenha dificuldade de entender que a palavra que sai da boca da igreja tem que ser uma palavra de ânimo, uma palavra que traga socorro ao necessitado. E não estou falando que não tem muita gente aqui, meu irmão, que é bênção pura. Tem muita gente aqui que Deus usa de forma poderosa nas suas palavras. Eu dou graças a Deus pela igreja do Projeto da Nova de Caxias. Mas o que eu estou falando para você é que, se em algum momento você tem dificuldade de entender isso, é o seu momento hoje de você começar a mudar o seu entendimento. Você precisa entender que da sua boca tem que sair palavras de ânimo para as pessoas. João Marcos, sai fora, João Marcos. Olha só Paulo sendo usado com toda a sua força para falar algo que podia desanimar de vez João Marcos, não podia? Imagine se fala assim, e aí, Paulo, eu acredito que Barnabé foi sábio. Tem muitas vezes que a gente, principalmente a liderança, é sábio. Porque tem vezes que algumas coisas acontecem, a gente dá uma corrigida aqui e minimiza para o outro lado.
Porque se for sem filtro, acaba com a pessoa. Imagine se Barnabé de repente chega para João e fala assim, ó, pô João, eu queria levar você, mas Paulo falou que tu não dá para ir não. Tu não falhou, você pode falhar de novo. Cara, João podia fazer o que? João Marcos podia chegar e falar assim, puxa, tem jeito para mim mesmo não. Tá bom, Barnabé, pede desculpa lá para Paulo, pede perdão para Paulo lá, vou voltar para minha casa. Triste, chateado, porque ele queria tanto fazer a obra de Deus, e alguém falou para ele que ele não podia mais fazer a obra de Deus, porque ele tinha falhado uma vez. Deus vai encher esse lugar de pessoas que precisam de um abraço seu, não de um empurrão, precisam de um beijo, não de uma mordida, precisam de uma palavra de amor, não uma palavra de ódio. Uma palavra de amor não significa passar a mão na cabeça do erro. Uma palavra de amor significa você corrigir as pessoas com todo o amor do Senhor. Existem maneiras que você pode corrigir e ajudar as pessoas com amor. E a pessoa entender o quanto você o ama. O pai e a mãe corrigem o filho com muito amor, é verdade ou não é? A minha filha entende as correções e ela sabe que eu continuo amando ela. Agora ela está, né? Criança é mal barato, tem fases, né? Maneira, né? Agora ela faz as besteiras dela, de como a criança faz besteira. Aí quando eu chego aonde ela está, ela, ai, papai, papai, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Querendo, né? Porque ela sabe que eu amo. E eu chamo a atenção. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Você entendeu? Dá abaixo, dá abaixo. Existem formas de você corrigir as pessoas com todo o amor de Deus. Amém ou não, igreja? Glória a Deus. Então, nós precisamos ser um exemplo de edificação. A nossa palavra tem que ser uma palavra de restauração, uma palavra que traz as pessoas, fazer com que as pessoas sejam edificadas, relembrem o seu chamado. E a última pergunta foi essa daqui: quem em sua vida precisa de um novo começo? Quem em sua vida precisa de um novo começo? Porque eu falei várias coisas aqui, provavelmente você pensou em pessoas que você provavelmente deve ter falhado. Você não deu a chance que você deveria dar. Ou não, você percebe pessoas que precisam de chance e ninguém está dando chance para essa pessoa. Minha pergunta é: quem em sua vida precisa de um novo começo? Deus chama você para buscar essas pessoas, para ser um canal de Deus de resgate dessas pessoas. Lembra que eu falei em 2 Coríntios capítulo 5, o ministério da reconciliação, que da mesma forma como Ele nos reconciliou através de Jesus, Jesus nos reconciliou com o Pai. Nós precisamos, temos o ministério, o chamado de ir e reconciliar outros para com Deus. Você está entendendo? Abra comigo aí, olha só, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Zé, olha que coisa linda, Zé. Lembra que a gente estava conversando? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo... Vamos a partir do versículo 9, as últimas palavras de Paulo, palavras finais de Paulo em Timóteo. 9. Por favor,
venham assim que puder. Paulo estava lá, com as suas dificuldades, chegando no final. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Todos me abandonaram. Olha só, todos me abandonaram. Paulo está falando só, todo mundo me abandonou. Apenas Lucas está comigo. Ele está mandando uma carta falando, apenas Lucas está comigo. Olha, mas que coisa linda. Ele fala assim, ó, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Lembra o Marcos? Ele reconheceu e falou assim, ó, todo mundo me abandonou. Faz o seguinte, traz Marcos, porque ele vai ser útil no ministério. Eu reconheço alguém que precisa de uma chance. Traz Marcos, porque eu reconheço que eu não dei chance para ele lá. Eu quero dar chance para ele agora. Marcos é importante para mim. Olha isso que lindo. Graças a Deus que ele reconheceu, né? Mesmo nos últimos momentos. Deus vai dar oportunidade para você reconhecer a importância das pessoas perto de você. E você vai ser usado por Deus para dar novos começos. Aí eu preparei algumas respostas. Ministério de Música, pode subir. Quando a gente fez a primeira pergunta, perguntando quantas vezes deixamos de acreditar que alguém acreditar em alguém por causa de falhas e passados. A resposta: Deus nos chama a sermos agentes de restauração. Por mais que as pessoas tenham falhas, por mais que as pessoas erram, Deus me chama e te chama para ser agente de restauração. Se você está aqui nessa igreja hoje, entrou nesse lugar e você precisa de uma chance, saiba que esse lugar é um lugar de pessoas que vão ser agentes de restauração na sua vida. A segunda pergunta que eu fiz foi: como estão suas palavras? Elas edificam ou destroem? Aí olha só o que Deus quer fazer. Deus quer que sejamos agentes de encorajamento e edificação. A nossa vida, nossas palavras precisam ser palavras de encorajamento e edificação. Se você entrou nesse lugar e lá fora você tem sido massacrado por palavras que te botam lá embaixo, eu quero falar para você hoje. O Espírito Santo que habita na vida dessa igreja, ele tem pessoas aqui que podem ter palavras no coração, que vão abençoar a sua vida, que vão encorajar e edificar você. E a terceira coisa que nós falamos aqui foi: quem em sua vida precisa de um novo começo? A resposta é: Deus pode estar te chamando para ser instrumento dessa restauração, desse novo começo. Deus está te chamando para ser o agente de reconciliação para com o Pai. Amém, meu irmão? Precisamos uns dos outros para sermos completos e aprovados. Meu coração, ele não tem uma outra forma de pensar. Eu preciso. Qual o seu nome? Isso. Qual o seu nome? Olha para mim. Qual o seu nome? Fala. Pietro. Pietro, você já veio algumas vezes com a igreja, já veio aqui na frente. Pietro, eu preciso de você. Você é importante para a gente. Você não está sozinho. Você pode ter muitas lutas, mas toda vez que você precisar de alguém para te ajudar, você vai encontrar aqui alguém disposto a te ajudar. Alguém pode abraçar o Pietro ali? Meu nome, em nome de Jesus. Gabi, você é importante. Eu
preciso de você. Você sempre senta lá atrás quando você vem. Aprove a Deus você sentar aqui na minha frente. Eu quero falar para você que toda vez que você precisar de chance, você vai encontrar aqui pessoas prontas para te abraçar e falar: nós te amamos, estamos aqui à sua disposição. Alguém que não seja Fernandinha, abraça ela aqui, por favor. Venha, jovens, adolescentes, abracem ela. Eu não consigo ver muita gente, não. Você, Marcos, qual é o nome dela mesmo? É você mesmo. Você é importante. Isso, acende para mim aí, me ajuda. Você é importante, sabia? Às vezes você não vem, você vem, vai lá, para cá. Mas toda vez que você está aqui, o meu coração se enche de alegria, porque eu sei que você está dando uma chance para algo na sua vida. E toda vez que você precisar de ajuda, você tem uma igreja aqui pronta para te ajudar. Alguém abraça ela, por favor. Alguém abraça ela lá. Vai lá, abraça ela. Fica abraçado com ela, fica abraçado com ela, isso é corpo de Cristo, meu irmão. Isso é amor do Senhor. Amém ou não? Eu posso não ter muita chance de falar com muita gente, porque acaba o culto, todo mundo faz obra. Ainda mais que muita gente que está meio sumida, não sei o quê, sai rápido. Acaba a gente conversando com quem fica aqui por um tempo. Mas você que está aí, você pode ser agente de restauração dessas vidas. Porque no pastor, ele quando está descendo ali, tem 1, 2, 3 pastores, quando vai ver, até ele chegar lá atrás, tem muita gente que fala com ele. Mas você que está aí, ó, Deus pode usar você para antes da pessoa sair, você abraçar e falar assim: olha, vem cá, te amamos. Porque somos corpo, meu irmão. Precisamos um dos outros. O meu coração não é alegre quando eu vejo alguém que estava conosco e deixou de estar. Meu coração entristece. Porque o que eu desejo é que a gente fique todos juntos até a volta do Senhor. A igreja precisa parar e deixar a porta, entenda, a porta do fundo, porque a porta do fundo fica aberta aqui, porque a gente sai por lá. Mas a gente tem que parar de, como dizem, né, de deixar a porta do fundo aberta. Não, vamos criar um muro de pessoas dispostas a dar. Ninguém vai passar daqui, porque aqui, se passar, tem que dar um abraço. A gente beija, a gente cuida, mas a gente não vai deixar ninguém embora. A gente não vai abandonar ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. É isso que tem que arder no nosso coração, igreja. Não abrir mão de ninguém. Não abrir mão de ninguém. O diabo não tem poder. A palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ele não pode prevalecer contra a igreja. A gente vai arrancar essas almas do inferno e levá-las juntos ao céu. É isso que Deus espera de nós. Posse do seu ministério, irmão, igreja. Tome posse do seu ministério. É o ministério da reconciliação. Você, como igreja, foi chamado para ajudar outros a caminhar no reino de Deus. Não é apontar os erros. Não é falar, não, aquela pessoa não quer nada com Deus, não. Eu já tentei, ela não quer nada com... Tenta de novo. Tenta de novo, até Jesus voltar, tenta de novo.
Deus tem amor para derramar sobre a nossa vida, meu irmão. O amor de Deus não pode ficar retido em nós. Bota a última pergunta que eu falei. Quem na sua vida precisa de um novo começo? Saia daqui com essa pergunta no coração. Deus me mostra quem eu preciso ir lá buscar. Quem eu vou lá? Quem eu vou lá no terreno do inimigo e tomar posse daquilo que é de Deus. As vidas são do Senhor. Você vai encontrar com pessoas, eu profetizo isso sobre a sua vida, você vai encontrar com pessoas que se afastaram do reino de Deus, se afastaram de você, você vai olhar para ela e falar assim, ó, você é meu irmão, você não pode estar longe de mim, eu quero estar com você, Marco, eu vou pagar um café para você, vamos tomar café junto, vamos almoçar junto, vamos estar junto, eu não quero te largar jamais, você não vai ser levado pelo engano do inferno, eu estou do teu lado. Profetizo que você vai ter oportunidade de fazer isso. Amém ou não? Não desista das pessoas, porque Deus não desistiu de nós.